Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, que a graça daquele que era, que é e que vem esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, 21 de dezembro, estamos assim vivenciando o quarto e último domingo do tempo do Advento. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 18 ao 24, o qual iremos ouvir e meditar, vai nos revelar José, o justo que acolhe o Deus conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viver junto, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumpra o que o Senhor havia dito pelos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, chegamos ao quarto domingo do Advento, o último passo antes de celebrarmos o Natal. Então a liturgia vai nos colocar diante do mistério mais profundo da fé. Deus entrega, ou seja, Deus entra na nossa história. Então o Evangelho, o qual acabamos de ouvir, vai nos apresentar esse mistério a partir da figura discreta e grandiosa de São José, um homem justo que acolhe o plano de Deus. Então José vive um advento difícil. Ele descobre que Maria, sua esposa, está grávida. Não entende, ele sofre, sente o peso da dúvida. No entanto, o Evangelho o chama de justo. Ser justo aqui não significa não sofrer, mas agir segundo o coração de Deus, mesmo quando tudo parece confuso. Então, um advento vivido no silêncio e na prova, é isso que José transmite para cada um de nós. Quantas vezes, meus irmãos, queridas irmãs, também nós vivemos um advento marcado por incerteza, sejam problemas familiares, dificuldades financeiras, enfermidades, medos e tantas coisas. Então, o Evangelho nos mostra que Deus não se afasta nesses momentos, ao contrário, é aí que ele mais se aproxima. Então José poderia agir conforme a lei e expor Maria ao desprezo público, mas sua justiça é atravessada pela misericórdia. Então ele decide deixá-la em segredo, antes mesmo de receber a explicação do anjo. Então José já vive o Evangelho. Meus irmãos, queridas irmãs, ele nos ensina que a verdadeira justiça nunca humilha. A verdadeira justiça cristã nunca humilha, nunca destrói. Sempre protege a vida e a dignidade do outro. No sonho, o anjo diz a José: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Então, o medo é o maior inimigo da fé. O medo, meus irmãos, queridas irmãs, é o maior inimigo da fé. Medo do que os outros vão dizer, medo de perder o controle, medo do futuro. Então, o quarto domingo, em qual estamos vivenciando, nos convida a vencer o medo e a confiar. Então, Deus não pede a José que entenda tudo, mas apenas que confie e acolha. O anjo revela dois nomes cheios de sentido: Jesus, Deus salva, e Emanuel, o Deus conosco. Então, o nome é que revela a missão: Jesus e o Emanuel. Então, no Natal, não celebramos apenas o nascimento de uma criança,
mas celebramos a certeza de que Deus caminha conosco, entra em nossas casas, assume nossas dores e nos oferece salvação. José é o primeiro a acolher esse Deus conosco dentro de sua casa. Então o Evangelho termina com uma frase simples e profunda. José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Sem palavras, sem discussões, José apenas obedece. Sua fé se expressa em atitudes concretas. Meus irmãos, queridas irmãs, ele nos ensina que preparar o Natal não é apenas montar presépio e enfeites, mas abrir espaço no coração para acolher Jesus. Então, montar o Natal é abrir, escancarar o nosso coração para acolher Jesus. Meus irmãos, queridas irmãs, neste quarto domingo do Advento, a igreja nos convida a aprender com São José, a aprender a confiar quando não entendemos, a aprender a agir com misericórdia, nos ensina a obedecer sem medo, nos ensina a acolher Jesus em nossa vida e em nossas famílias. Portanto, que, como José, possamos preparar um lar onde Cristo seja bem-vindo. E que o Natal que se aproxima não seja apenas uma data, mas um verdadeiro encontro com o Emmanuel, o Deus conosco. Que São José, guardião do Redentor, rogai por nós, rogai por todas as famílias. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado domingo e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.